Olá, tudo bem com você? Eu espero que o estudo dessa semana esteja sendo interessante para você e não somente isso, mas que esteja contribuindo com o seu conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos com o subtítulo Para que sejas bem-sucedido. E agora eu gostaria de comentar dois aspectos com vocês. Um primeiro aspecto sobre o início de Josué, de como ele começou a conduzir o povo de Israel, e o segundo, em relação à maneira pela qual nós obtemos salvação. Dois aspectos apenas. Então, em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, se você puder acompanhar aí esse texto, Deus diz a Josué que ele deve ser forte e corajoso, não deve temer. Então perceba que esse texto está utilizando aí o temor num outro significado, de ter medo mesmo, o medo dos perigos, diferentemente do temor do Senhor. Então ele deveria ser forte e corajoso, não para obedecer à lei de Deus, e dessa forma poder conduzir o povo de Israel propriamente. Mas uma outra possibilidade que poderia acontecer, tanto com Josué como com todo o restante do povo, seria uma situação de adaptar-se à cultura da terra de Canaã. Seria o caminho mais fácil, né? Inclusive, para nós hoje, é mais fácil adaptar-se à cultura. Por exemplo, o sábado, culturalmente, né, não é um dia conveniente a ser guardado. Você, com certeza, deve conhecer os inconvenientes, né, em relação a nós obedecemos a Deus em uma cultura completamente paganizada. Embora sem o cristianismo, né, esteja entre nós, mas existem elementos pagãos nesse mesmo meio. Josué deveria ser forte e corajoso. E deveria, dessa forma, com essa expressão, ele deveria confiar em Deus e não se adaptar à cultura da terra. Quais são as implicações de nós hoje nos adaptarmos à cultura, simplesmente? Simplesmente a influência cristã, a influência da palavra de Deus sobre as pessoas em geral acaba sendo perdida. Eu não estou dizendo para você que a cultura jamais deve ser respeitada, jamais deve ser considerada. Não estou dizendo isso em hipótese alguma. Existem elementos culturais que são importantes, que têm a sua importância e que geralmente estão em nós, né? Até mesmo certas expressões que a gente utiliza, a nossa forma de viver, costumes e agora essas coisas jamais devem nos influenciar a ponto de que nós comecemos a deixar de obedecer a Deus e vivemos apenas mais pela cultura. Consegue entender a diferença? Então, o povo de Deus, no passado, no tempo de Josué, assim como nós hoje, nós só teremos um ministério relevante, um evangelho que realmente transforma as pessoas, a partir do momento que nós obedecemos a Deus primeiramente, ou que Ele ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Dessa forma, a influência que exerceremos sobre as pessoas será uma influência sagrada, algo que vem diretamente de Deus. Agora, nós precisamos entender só mais uma coisa. Muitas pessoas acreditam que a lei é uma garantia de que nós seremos salvos um dia. Ou seja, você obedece à lei de Deus e em troca você vai receber a salvação. Não necessariamente hoje, mas continua obedecendo aí e no futuro você vai ser salvo. Quero dizer para você, com todo carinho, com todo respeito, caso você entenda diferente de mim, mas esse é um pensamento equivocado.
Você pode ler os textos que estão sendo sugeridos pela pergunta número 5. Todos esses textos, eles revelam a respeito da lei de Deus, que nós somos salvos antes de obedecer à lei de Deus. Afinal de contas, que sentido tem obedecer à lei antes de ser salvo? Seria a mesma coisa que pedir ao povo de Israel, na época em que Moisés ainda estava no Egito, que eles ainda estavam como escravos, pedir para eles obedecerem à lei de Deus. Em hipótese alguma eles conseguiriam, eles eram escravos. Da mesma forma nós hoje, nós somos escravos do pecado antes de conhecer a Jesus. Então o que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos da salvação antes. Precisamos conhecer a Jesus. Aí nós recebemos o arrependimento, confessamos nossos pecados a Deus e dessa forma nós recebemos a garantia de salvação. E perceba, a garantia da salvação, ela vem antes mesmo da obediência à lei. É isso mesmo. Nós não precisamos obedecer à lei para sermos salvos, porque nós somos salvos para depois obedecer à lei de Deus. Muitas pessoas utilizam o argumento da lei como garantia da salvação apenas para tentar argumentar que a lei de Deus não é mais válida nos nossos dias atualmente. Mas isso não é verdade. Em parte alguma do Novo Testamento existe o ensinamento de que a lei foi abolida e que nós vivemos em uma graça exclusiva sem lei de espécie alguma. Veja, isso acaba revelando que não existe conhecimento nem a respeito de como as coisas aconteciam no Antigo Testamento. O povo de Israel foi liberto da escravidão e depois disso passaram a obedecer a lei. Então nós hoje também, nós precisamos ser libertos da escravidão do pecado, para que dessa forma nós possamos obedecer a Deus. Então perceba, a salvação não está condicionada à obediência, não está condicionada a obras. A salvação é condicionada a uma coisa só, a uma decisão de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E você vai perceber que o resultado dessa aceitação de Jesus é a obediência à lei. Porque lembra da palavra hebraica ire, que significa ver? Você vai ver a Jesus. E você vai compreender que você precisa obedecer a Deus. Entendeu a relação? Amanhã nós continuaremos o nosso estudo da lição. Nós veremos as lutas e as dificuldades que nós temos em guardar a lei. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.